Olá pessoal, vamos para a quarta aula de problemas de progressões e como eu comentei com você na aula passada, eu vou resolver um problema da UDESC. É a mesma questão, só que o item é diferente. Vamos lá, sendo ABC um triângulo equilátero, analise a sentença. Se as medidas da área, da altura e do lado de ABC formam nessa ordem uma progressão geométrica, então é exatamente isso que nós temos de diferente da questão anterior. Na questão anterior era uma progressão aritmética, né? Então agora nós temos uma progressão geométrica. Então a medida do perímetro é igual a 3 raiz de 3 unidades de comprimento. Repare só, nós temos um triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados de mesma medida. A área, a altura e o lado formam uma PG. Então veja só, eu vou formar aqui com você a sequência área, altura e lado. Como nós temos um triângulo equilátero, a área e a altura são expressões que nós já conhecemos. Para calcular a área de um triângulo equilátero, nós usamos L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E para calcular a altura de um triângulo equilátero, nós usamos L raiz de 3 sobre 2. Repare que nós estamos chamando o lado desse triângulo equilátero de L. Então, essa sequência aqui agora é uma PG. Eu digo agora porque nós já resolvemos na aula 3 de problemas a questão envolvendo PA. Bom, se isso aqui é uma PG, nós temos aqui o termo central, nós vamos usar a propriedade do termo central da PG. A propriedade do termo central diz que o termo central é a média geométrica dos termos extremos. Então, o termo central está aqui, L raiz de 3 sobre 2 vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada do produto dos termos extremos. A raiz quadrada do primeiro termo, que é a área, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes L, vezes o outro termo extremo. Então, essa é a expressão que vai nos permitir encontrar o valor de L. Isso aqui porque é uma PG. Né? Depois que nós encontrarmos o L, aí nós podemos encontrar o perímetro. Eu só posso encontrar o perímetro encontrando o lado. E aí sim, a gente vai multiplicar por 3, porque como o triângulo é equilátero, multiplicando por 3, eu encontro o perímetro. Deixa eu apagar então essa rabisqueira que eu fiz aqui. Como é que eu resolvo esse problema? Bom, como nós temos aqui a raiz quadrada, eu vou elevar ambos os membros ao quadrado. E quando nós elevarmos ambos os membros ao quadrado, não precisamos nos preocupar com o mais ou menos, não é? Então, L está elevado ao quadrado, raiz de 3 está elevado ao quadrado e o 2 está elevado ao quadrado. Todos eles estão elevados ao quadrado, fica L ao quadrado vezes 3 sobre 4. No segundo membro, os sinais elevados ao quadrado ficam positivo e a raiz quadrada vai cancelar com o quadrado. Então ficam apenas os termos aqui que estão multiplicados. Repare que esse item aqui da questão da UDESC é mais simples do que o item da PA. Pelo menos parece, né? Porque o L quadrado a gente vai cancelar com o L quadrado. Nós só podemos cancelar incógnitas porque nós temos certeza que o L é diferente de zero. Né? A incógnita não pode ser zero, porque é o lado de um triângulo. E nós também, claro, vamos cancelar esse 4 aqui. Então, depois que nós cancelamos, aí nós teremos 3 igual a raiz de 3L. Eu digo que parece, né, pelo menos aparentemente, é mais simples do que o item anterior, porque no item anterior a gente precisou resolver produtos notáveis, né, e trabalhar com questões mais com ideias mais complicadas.
Bom, dessa forma, 3 dividido por raiz de 3, eu vou dividir por raiz de 3 para que a gente possa isolar o L, e aí sim eu vou racionalizar. Multiplica por raiz de 3 em cima e por raiz de 3 embaixo. A ideia de racionalizar é porque eu não posso deixar essa raiz de 3 aqui no denominador. Ok, deixa eu apagar então essa rabisqueira. Então, 3 raiz de 3 sobre 3. E dessa forma, cancelando o 3 com o 3, nós vamos encontrar então o lado igual a raiz de 3. Este é um triângulo equilátero de lado raiz de 3. Como ele perguntou o perímetro, então para calcular o perímetro a gente vai simplesmente multiplicar por 3 pelo fato de ser um triângulo equilátero. O perímetro então é 3 raiz de 3 unidades de comprimento, é exatamente o que esse item está afirmando, o que torna então este item verdadeiro.